Outro destaque, uma outra informação. Após ser amplamente criticado por contratar escritórios de defesa nos Estados Unidos para tentar livrar o Brasil e autoridades das sanções americanas, a Advocacia Geral da União anunciou que vai tomar medidas para cobrar o reembolso do valor gasto com advogados. Segundo o órgão, esse valor será cobrado dos supostos responsáveis pelos danos causados ao país. Mesmo sem citar nomes diretamente, essa mensagem teria sido direcionada à família Bolsonaro, especialmente a Jair e Eduardo Bolsonaro. O valor total do contrato com os escritórios americanos pode atingir quase 19 milhões de reais pela cotação atual. Eu vou chamar o Diego Tavares, que é advogado, acho que se debruçou para analisar essa possibilidade. Ontem nós discutimos justamente essa contratação por parte da AGU e agora essa informação que vem à tona no dia de hoje, a AGU poderia cobrar de Jair Bolsonaro os gastos com a defesa nos Estados Unidos. De que maneira isso aconteceria, hein, Diego? Olha, é evidente que esse foi um comentário totalmente desarrazoado do advogado-geral da União, que não tem qualquer amparo na lei, na Constituição, em qualquer lugar que seja, Caniato. Imagina só se isso vira uma boa ideia a ser encampada. Se alguém dá causa à necessidade da contratação de advogado de outra pessoa, você pode cobrar dela os honorários contratuais que esse advogado te cobra para patrocinar uma causa. Imagina se isso vira moda aqui no Brasil. No Brasil, nós temos o Estado brasileiro como o maior litigante de todos. Ele é titular polo em mais de 50% das ações em trâmite no Poder Judiciário brasileiro. Imagina se cada pessoa que tem um benefício negado no INSS, por exemplo, e é obrigado a contratar um advogado para buscar esse benefício, possa cobrar da União Federal o valor que despendeu com seus advogados. Imagina se cada pessoa que sofre um acidente por causa da má conservação de uma via terrestre pode cobrar do Estado ou da União os valores que despendeu com um advogado que ele tem que contratar para poder reaver os valores para consertar o seu carro, ou muitas vezes em razão dos gastos com a própria saúde. Então, completo absurdo, uma ideia desarrazoada, muito na linha daquilo que nós estamos debatendo aqui até agora, que é a politização de absolutamente tudo. Vou pegar cada fato político que eu puder para tentar gerar um desgaste para o meu opositor. Isso, infelizmente, está virando moda. Agora, é muito comum que a gente escute esse argumento nas mesas dos bares, nas discussões políticas de boteco. É muito triste quando nós observamos que esse tipo de fala vem de uma autoridade do alto escalão do governo federal. Isso é totalmente desarrazoado, enfim, e mostra até mesmo despreparo jurídico desse advogado, que é o representante natural da União em suas causas. É muito triste ver que aqueles que deveriam ser os maiores conhecedores da lei, os maiores conhecedores dos preceitos jurídicos, se rendem a argumentos tão baratos, tão sem fundamento, justamente para entrar no debate público, né? Nós vemos uma época, infelizmente, muito nebulosa em relação à operação do direito, seja pelos desmandos que ocorrem na cúpula da Suprema Corte brasileira, seja pelos constantes desvirtuamentos do devido processo legal, do clima de insegurança jurídica que paira sobre o Brasil. E um comentário como esse do advogado-geral da União vai no sentido não de resolver esse problema, mas de robustecer esse gravíssimo problema que nós temos em relação às nossas instituições jurídicas. Mas, Mota, se isso for verdade, ou se isso vier a se concretizar, o AGU parte da ideia que todas as medidas tomadas pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano ou por Donald Trump, são obra de Eduardo Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, ou seja, os Estados Unidos simplesmente receberam a determinação e acabaram aplicando a sanção após a ordem de Jair Bolsonaro ou de Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido, né, Mota? Colocando dessa forma, parece até campanha eleitoral antecipada, né, Caniato? Me parece que essa pretensão não faz sentido nenhum por várias razões. Primeiro, porque essa contratação em si não parece ter muita lógica. Até onde eu me lembro, o Brasil foi alvo de sanções comerciais na forma de tarifas, a tarifa de 50%, salvo engano. A carta, ou várias cartas de Donald Trump, explicaram com clareza. Até quem foi educado no sistema Paulo Freire consegue entender as razões dessa tarifa. As razões são perseguição a Jair Bolsonaro, perseguição a políticos de oposição
e violação da liberdade de expressão de brasileiros e americanos. As pessoas podem não concordar com isso, podem achar absurdo essas razões, podem achar que Donald Trump não tem nada a ver com isso, mas não podem negar que ele disse isso, está escrito lá. Então essa não é, me parece, uma questão para advogados, essa é uma questão para políticos e negociadores. Agora, autoridades brasileiras também foram alvo de sanções da lei Magnitsky, é uma outra história. Não existe histórico de defesa jurídica contra essas sanções. Nenhum, zero, jamais alguém sancionado pela Magnitsky constituiu um advogado e conseguiu mudar essa situação. Essas sanções são aplicadas em resposta ao que o governo americano classifica como violação de direitos humanos. A melhor defesa contra as sanções da lei Magnitsky é a mudança no comportamento que provocou a imposição das sanções. Em relação às tarifas também, a mesma coisa. Estará explicado, Donald Trump explicou. A melhor forma de acabar com as tarifas e mudar as sanções é mudar o comportamento que provocou as sanções. Mas o que nós estamos enxergando agora é justamente o oposto. Ao invés de corrigir o comportamento que provocou as sanções, o Estado brasileiro está dobrando, triplicando, multiplicando por 10 a aposta. E essa ideia é a própria demonstração disso. Zé, ontem o Dávila não estava aqui com a gente fez um debate, viu, Dávila? Trouxemos as informações dessa firma que foi contratada pelo governo brasileiro via AGU, um escritório que vai atuar para tentar reverter o tarifaço, vai atuar também para negociar a possibilidade de reversão da Magnitsky que foi imposta contra o ministro da Suprema Corte. E aí, só para as pessoas que não acompanharam esse debate ontem, esse escritório receberá em honorários a quantia de 3,5 milhões de dólares em até 48 meses, em pagamentos proporcionais às demandas apresentadas. O escritório contratado é o Arnold & Porter. Você, Dávila, tem as informações que indicam a contratação desse escritório para defender os interesses do governo brasileiro e, além disso, essa informação adicional de que a AGU poderia cobrar da família Bolsonaro os gastos da defesa lá nos Estados Unidos. É difícil até conectar essas duas informações, né? É isso mesmo. Aliás, 2 ótimos comentários do Mota e do Renato. Eu só vou complementar com uma coisa. Canhoto, isso aqui é que nem um jogo de futebol. O goleiro pode pegar com a mão. Quem joga na linha não pode, tá certo? Nós temos hoje um órgão de Estado, que é a Advocacia Geral da União, está lá para defender os interesses do Estado brasileiro, está lá para ser assessoria jurídica não só da administração pública, mas a missão é justamente assegurar o cumprimento da defesa da Constituição e da ordem jurídica. E aí vai, o advogado-geral da União parece o cara que está jogando na linha, quer pegar a bola com a mão. Não, você gosta de pegar a bola com a mão, vai jogar no gol, mas você não pode jogar aqui. Então, quer dizer, esse advogado-geral da União tem que deixar o cargo justamente na Advocacia Geral da União para disputar a eleição, porque ele só está atuando de maneira política. Tudo que ele fala, tudo que ele faz tem conotação político-partidária. Não está lá defendendo o interesse do Estado brasileiro, não está lá defendendo a Constituição, né? Então o que nós temos que fazer? Muda de posição. Olha, já que você gosta tanto de pegar a bola com a mão, vai pro gol, mas sai da linha. Não dá para você jogar na linha e quer pegar a bola com a mão. É isso que está acontecendo. Um órgão de Estado cujo principal objetivo é defender os interesses do Estado brasileiro, zelar pela segurança jurídica, pela ordem constitucional. O que eles fazem? Querem melar o jogo. Não, agora quem vai pagar a conta é Jair Bolsonaro, agora é a família Bolsonaro. Não tem o menor nexo, como o Renato falou. Isso aqui, onde é? Aliás, a pergunta que nós temos que fazer na sua enquete é assim: onde está na Constituição que o advogado-geral da União tem que determinar quem vai pagar a conta e vai dizer que é um cidadão privado que vai pagar a conta? Onde é que está isso na Constituição?
Você que deveria estar zelando pela Constituição. É um tamanho absurdo, é uma coisa descabida, é um órgão de Estado atuando como uma força-tarefa do governo, defendendo interesses do governo. Não é isso, não é o papel da AGU que os constituintes delegaram. Então, assim, ou cada um joga na posição que ele foi escalado, de acordo com as regras daquela posição, ou ele joga a camisa, sai do jogo e vai jogar outro jogo. Agora, não dá para fazer um jogo político-partidário como advogado-geral da União. Isso não existe. Isso não existe. Não está na Constituição. Travou. Travou, Dávila. Depois a gente refaz. Mas daí, e claro, quando o Dávila mencionou o Renato, ele quis dizer o Diego, tá? Quem está com a gente é o Diego Tavares. Agora, vou passar então justamente para o Diego Tavares. Só destacando aqui, o Jorge Magalhães leu o seguinte comentário, trouxe o seguinte comentário, eu vou ler agora. Quem tem que pagar as custas é a figura que foi sancionada, e não o governo, já que a medida foi contra a pessoa física. É uma boa observação essa, viu, Jorge? Agora, Diego, tem esse aspecto também, né? Eu me lembro quando a Magnitsky foi imposta ao ministro da Suprema Corte, houve a discussão e a possibilidade da AGU contratar um advogado, um defensor nos Estados Unidos, para tentar reverter a medida, quase como uma cortesia para o ministro da Suprema Corte. E aí o próprio ministro chegou a se manifestar, inclusive, na imprensa, dizendo, ou a informação foi divulgada por intermédio de algumas pessoas, de que ele não teria interesse nesse momento. Deixaria rolar, tudo bem, não vou viajar para os Estados Unidos, utilizo o cartão de outra bandeira, não havia interesse do ministro. O que é preciso considerar em relação à necessidade de contratar um advogado para defender uma causa que não há histórico de reversão por intermédio de um trabalho feito por escritórios de advocacia, como o Mota bem destacou, não seria um trabalho para os diplomatas brasileiros, Diego? Não lhe parece fazer mais sentido que a diplomacia brasileira entre em campo agora? Olha, totalmente, Caniato. Eu acho, inclusive, que quando o Estado brasileiro opta pela contratação de um escritório particular nos Estados Unidos, isso é praticamente um atestado de falência do nosso corpo diplomático, que, embora integre um governo que tem desintegrado nossas relações diplomáticas, é conhecido mundialmente por sua eficiência. Os diplomatas brasileiros são sempre muito bem vistos pelo mundo. E, justamente como você disse, nosso governo deveria se valer da diplomacia para tentar reverter essa situação. Eu, sinceramente, vejo pouco espaço, inclusive, para que se mobilize juridicamente as instituições norte-americanas a respeito do tarifaço. O tarifaço é uma opção política norte-americana, está lá inserido dentro das competências do presidente norte-americano, inclusive, por mais que eu entenda, até um entendimento pessoal meu de que Trump erra com suas relações comerciais, impondo essas tarifas para os seus parceiros do mundo, se a ideia é diminuir a influência da Rússia e da China no tabuleiro geopolítico, esse movimento de Trump está tendo um efeito justamente o contrário, de jogar os países no colo dos chineses e dos russos. Isso não deixa de ser uma decisão política do presidente, então não é passível de reversão judicial. Mas, novamente, caso o Brasil optasse pela mesa de negociações, caso o Brasil optasse pela diplomacia neutra, que é, inclusive, o histórico das nossas relações diplomáticas, sobretudo com os Estados Unidos nos últimos 200 anos, eu tenho certeza que seria totalmente dispensável a contratação de advogados, tanto para a reversão do tarifaço, quanto para a análise do caso da aplicação da lei Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes, que é outro tema também que é tratado com uma incorreção jurídica, com equívocos jurídicos assim dignos e infelizmente de um estudante de direito e não de ministros da Suprema Corte que tem tratado desse tema. Afinal de contas, a lei Magnitsky não tem efeitos no Brasil, a lei Magnitsky tem efeitos nos Estados Unidos e cabe à soberania de um país, é algo inerente à soberania de um país, a definição de quem pode adentrar o território, de quem pode fazer negócio com as empresas de um país, de quem pode manter capital fluindo pelos sistemas que são de propriedade de um país. Então, ao contrário do que muito se fala, a lei Magnitsky não tem qualquer aplicação no Brasil. Mas, de fato, na nossa discussão central sobre a possibilidade de cobrança do custeio desses advogados da família Bolsonaro,
como eu disse, algo totalmente desarrazoado. Não há sequer um liame bem estabelecido, isso está em inquérito, inclusive sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, entre as ações de Eduardo Bolsonaro e a aplicação dessas sanções. Muito embora o nome de Jair Bolsonaro constasse da carta encaminhada pelo presidente Trump ao presidente Lula há algumas semanas, me parece muito mais que isso foi uma desculpa de cunho político para tratar de uma questão comercial. Nós sabemos muito bem que, na verdade, o grande espírito daquela carta eram as decisões da Suprema Corte sobre as Big Techs norte-americanas e algumas práticas comerciais brasileiras que estão sendo investigadas sobre a seção 301 da Lei Comercial dos Estados Unidos. Então, é um debate totalmente descolado da realidade e como nós estamos aqui amplamente expondo em todos os comentários. Trata-se de mais um factoide político criado a partir de um desdobramento dessa terrível deterioração que nossa relação com os norte-americanos tem sofrido. Rápida parada, voltaremos em 2 minutinhos. E, enquanto isso, se você puder, vote na enquete do dia no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Rápido intervalo, daqui a pouco mais notícia, mais debate, mais informação. Eu conto com você, até já.